Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, ao primeiro capítulo de adaptações. Falamos para vocês até este momento sobre 3 tipos de adaptações, chegando então sobre hiperplasia, hipertrofia e atrofia. A nossa continuidade, então, nos remete às respostas celulares, mas com foco em uma situação extremamente importante chamada de metaplasia. Todo e qualquer informação, ou todas e quaisquer informações referência a este post ou a esta aula, receberá então o nosso selo de garantia que vai cair na prova. Certamente vai, pela sua importância e pela sua relevância, como a gente vai falar a seguir. Ok? Se eu tivesse que definir o termo metaplasia em uma única palavra, qual era o termo que eu utilizaria para designar a metaplasia? O termo-chave para metaplasia é substituição, mudança. Essa é a palavra-chave que não se pode esquecer. Mudança do quê? Mudança de um tecido característico de uma determinada região. Por exemplo, eu tenho ali a linda e bela traqueia, cujo revestimento são daquelas células epiteliais tão peculiares, cujo revestimento é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Mas à medida que esse epitélio é agredido, e normalmente ele é agredido pelo teor do tabaco, do cigarro, da combustão dessa porcariada toda, ele começa a mudar, sendo substituído por um outro tecido que tenha maior resistência, como por exemplo um tecido da pele. Vamos colocar um conceito novo aqui. Ele tinha um tecido, esse tecido perde a sua existência e começa a ser substituído por um outro tecido. Que tecido? Um tecido que já existe. Não é um tecido aberrativo, não é um tecido totalmente fora de normalidade, mas é um tecido que ele está presente no ser humano, mas não específico daquela própria região. Um exemplo é isso que eu falei. A traqueia, que era revestida por um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com as células caliciformes, parte-se agora por um epitélio escamoso, ou um epitélio estratificado pavimentoso, cuja célula tem o maior número. Opa aqui! Embora seja o maior número, ela não é apenas um aumento do número de células. Ela mudou a configuração total desse epitélio. Ele tem, então, um efeito de substituição. Esse é o efeito que a gente não pode esquecer e que dá origem, então, ao termo de metaplasia. E que, se vocês começarem a pensar, não é um bicho de 7 cabeças. E vamos entender alguns exemplos e eu vou começar a colocar para vocês um esquema para a gente começar a pensar na metaplasia. Tudo se inicia, então, por exemplo, com um epitélio adulto de caráter normal, a célula tronco adulta, aonde a gente tem então a seguinte situação, e vamos aqui pelo meu esquema, seguindo a seta. Esta parte do tecido aqui, ó, imagine que é um tecido normal. É um tecido representado por células colunares, por um epitélio colunar qualquer. Entre esse epitélio colunar, a gente acaba observando, às vezes, algumas células que a gente chama de células de reserva, células tronco ou células germinativa. À medida em que as células se esfoliam, esta mesma célulazinha bonitinha aqui, ela sofre uma mitose, aonde ela produz uma célula tronco novamente para uma autorrenovação e a outra célula migra para ser uma célula colunar, formando então a substituição fisiológica deste tecido. Ok, eu tinha uma célula de reserva, ela se transforma em uma célula colunar. Se essa célula for perdida, esta célula formará essas novas células colunares que tomam a posição das células perdidas. Este é um sistema usual de replicação e de reposição celular. À medida em que eu tenho uma agressão
a formação de um agente lesivo, essa célula tronco aqui, ó, é a célula que sofre mais. Por que sofre mais? Porque ela é uma célula que, embora ela faça renovação, muitas delas elas ficam em stand-by, elas ficam uma morte aparente. O fato dela estar em morte aparente, estar num estado latente, ela tem o acúmulo genético perpetuado nela. E à medida em que esse acúmulo genético vem, ela olha para ela mesma e pergunta: poxa, eu estou fazendo de tudo para o meu tecido se renovar, mas esse tecido não é suficiente para aguentar uma determinada agressão. O que ela faz? A sua genética muda. Ao invés de ele começar a traduzir proteínas para formar estas células coronárias, ela começa a olhar e fala assim: eu preciso renovar uma em mim novamente, mas eu preciso colocar a posição de alguma coisa que seja mais protetiva para o organismo. E ela começa a formar, por exemplo, lajotas de célula pavimentosa. E ele vai começar a formar uma célula pavimentosa, tomando o local da onde tinha a ocorrência de todo aquele novo ser celular. Ok, então eu tinha um tecido e ele foi substituído por um outro tecido. Ele era simples, por exemplo, e passou a ser então um tecido do tipo pavimentoso. Isso aqui é um exemplo. Então, o que é uma metaplasia? Eu tinha uma célula normal, eu tenho fatores de crescimento aonde acaba lesando o tecido. Esse tecido responde de mudanças genéticas, mas uma resposta genética aonde tem uma substituição e uma nova, olha o termo, diferenciação celular. É uma célula diferente, mas é uma célula madura, característica do ser humano, mas não do local específico. Por isso que ele é chamado de tecido ectópico. É um tecido maduro e normal, mas fora do lugar. Combinado? Formando então um outro epitélio adulto no local. Nós temos alguns exemplos que são fundamentais para a gente descrever a metaplasia. E a primeira que a gente vai descrever é uma metaplasia que ocorre no terço distal do esôfago. Vamos colocar aqui então a transição do esôfago, aonde eu tenho aqui um epitélio estratificado. Eu tenho uma regiãozinha bem tênue chamada de linha Z. Ele é formado por células colunares, pessoal. À medida em que a linha Z é tênue, de repente eu tenho o epitélio do cárdia do estômago. Notem aqui que eu tenho um epitélio muito clarinho, cilíndrico clarinho, característico do estômago, chamado de epitélio mucosecretor, com as famosas fóveas. Perfeito? À medida em que eu tenho este quadro, o bolo alimentar ele vem daqui, passa pelo esôfago, chegando até o estômago. Em algumas pessoas aonde eu tenho deficiência de algo que fecha essa válvula aqui, chamado de esfíncter do esôfago inferior, a alimentação que deveria ser digerida no estômago e passar posteriormente para o intestino, ela reflui numa doença chamada de refluxo gastroesofágico. Então todo aquele componente com ácido vem aqui, vai queimando, vai queimando, vai queimando, a ponto de vista que aquelas células germinativas olham e falam assim: meu Deus, se eu não mudar, eu vou ser consumida totalmente. E essa parte distal do esôfago aqui começa a formar um novo tipo de tecido. Um tipo de tecido que é especializado em receber o produto da digestão do estômago. Horas, se do estômago ele vai para o intestino, se eu mudar do estômago para refluir, nada é melhor do que eu formar um intestino. Muito bem. Então, o esôfago de Barrett, que é o primeiro caso de metaplasia, ou também chamado de esofagite de Barrett, metaplasia de Barrett, é uma metaplasia que transforma um tecido esofágico em intestinal. Por isso o nome metaplasia intestinal. Olha que metaplasia ela tem nome e sobrenome. E que sobrenome é este?
é o sobrenome do novo tecido formado e que normalmente ele é ectópico. Então, metaplasia intestinal é a formação de um epitélio do intestino fora do lugar normal. E que, se for, no caso, dentro do esôfago, mas ocorrendo na porção distal do esôfago, ele é chamado então de metaplasia intestinal ou simplesmente esôfago de Barrett. Vamos ver como é que ele é na histologia? Olha só, prestem atenção aqui. Eu tinha um esôfago com células bem clarinhas representando o estômago. A partir de agora eu tenho o esôfago estratificado pavimentoso com células cilíndricas, aonde eu tenho borda em escova e rica em células caliciformes. Olha só que bonita, células caliciformes, com ainda criptas de Lieberkühn, característico então da formação de um tecido intestinal. Vale a pena ressaltar, tem que ter célula caliciforme. Se não tiver célula caliciforme, eu tenho apenas uma hiperplasia da zona H, não sendo então esôfago de Barrett. Lembre-se então, eu tenho a necessidade de dar o diagnóstico de um esôfago de Barrett desde que eu tenha esses dois contingentes celulares formados no terço distal. Quais são eles? Primeiro, uma célula colunar ou cilíndrica. São sinônimos, pessoal. Lembre-se disso. Com borda em escova, característico de apresentar microvilosidades. E, em permeio a elas, células caliciformes. E aqui só para vocês terem exata noção de como se forma um esôfago de Barrett a partir então de alterações genéticas e o contingente da metaplasia intestinal que acabamos de dissecar para vocês. Ok? Um outro tipo de metaplasia, agora uma metaplasia denominada escamosa. Por que escamosa? Porque o novo tecido formado numa determinada região faz parte de um epitélio escamoso. Lembre-se que o epitélio escamoso são os epitélios estratificados pavimentosos, tendo ou não queratina. E onde nós estamos aqui para representar este quadro? Estamos aqui, pessoal, na região do colo uterino. Aqui, olha só, nós temos uma regiãozinha, tá, importante do colo uterino, aonde eu tenho uma área de transição abrupta de um epitélio estratificado para um epitélio simples, que também é mucosecretor, chamado de endocérvice. E aqui representando a ectocérvice. Isso aqui é o revestimento de todo, esse epitélio estratificado faz o revestimento de toda a ectocérvice, paramétrio, vagina, pequenos lábios, face interna dos grandes lábios. Ok? Representando então o orifício interno aqui. Eu tinha uma região do epitélio e de repente e abruptamente eu tenho um epitélio cilíndrico mucosecretor com essas glândulazinhas penetrando na região endocervical. Perfeito? Muito bem. Então é esta área que a gente está representada aqui, aonde eu tinha um epitélio estratificado, um epitélio escamoso, vamos chamar assim, e passa um epitélio simples mucosecretor, dentre a área do forame externo. Ok? Muito bem, mas o que causa essa metaplasia? Muito bem, pessoal. Isso aqui, então, é o útero todo num corte longitudinal. E o colo é só essa partezinha aqui, ó. Qual partezinha? Essa aqui. Uma vez que uma mulher ficou bípede, ou seja, o ser humano chegou à bipedestização, tá? Andando sobre dois pés, o útero praticamente ele foi derrubado, vamos chamar assim. E toda vez que a mulher menstrua, esta área do endométrio, que fisiologicamente crescia de uma hiperplasia endometrial, ele acaba ganhando tanto peso que, de repente, essa área que é empurrada pela força da gravidade. E uma certa porçãozinha desse endométriozinho aqui, ó, ou melhor, dessa epitélio endocervical, ele é exposto abaixo do forame externo, ou melhor, do orifício que define o que é endocérvice e o que é ectocérvice.
Mas tá, qual é a sensação e qual é a reprodução desse efeito? A produção é que esse orifício determina uma mudança abrupta não só do tecido epitelial, mas do pH. Daqui para cima, o pH é neutro, 7,02. Daqui para cá, o pH é ácido, por volta de 4,5. Uma mudança absurda de pH. Tudo bem. E o fato é que este pH desta região aqui, ó, quando essa célula, olha só, essa célula ela é extravasada, imagine que isso aqui é o extravasamento pela região para o ambiente extracervical, do endo para ectocervix, essa regiãozinha aqui começa a sofrer. Sofrendo essa regiãozinha, aquelas células germinativas começam a falar assim, pelo amor de Deus, eu não consigo funcionar e esse ambiente ele é muito grave para mim. Eu preciso transformar no meu tecido vizinho. E esta areazinha aqui, ó, começa a produzir um processo de tecido escamoso propriamente dito. Perfeito? Muito bem, isso é muito interessante porque ocorre na maioria das mulheres. E uma das coisas que a gente detecta na metaplasia escamosa é a famosa cistificação de Nabot. Opa! Vale a pena a gente dizer sobre isso com um termo um pouco mais de curiosidade para vocês. Eu tenho um epitélio estratificado e tenho uma área aqui que era essa regiãozinha da glândula. Mas quando eu tenho um epitélio estratificado, ele toma tanta porção aqui que fecha essa glândula fica de um cisto. Vira um buraco revestido por epitélio. Perfeito? E como isto ocorre? E que é que vai cair na prova? Imagina que aqui o ambiente ectocervical. Imagine aqui que eu tenho um ambiente endocervical, aqui exatamente a linha do orifício externo que divide a ecto e a endocervice. À medida em que uma mulher tem o endométrio um pouco mais pesado e que coloca essa parte de deslizamento para a região intravaginal, o pH disso aqui começa a agredir. E aquelas célulazinhas começam a falar assim: nossa, se eu não me transformar num ambiente de escamosidade, eu me dano, eu não funciono. E aí essas células começam a produzir uma célula pavimentosa, outra célula pavimentosa, e ela começa a se pavimentar do ponto de vista que aquela área, olha só, aquela área aonde eu tinha o fluxo saindo para fazer a secreção do endocervice acaba sendo totalmente tampada. E essa região tampadinha aqui forma uma área cistificada. O que é um cisto? Começa a aprender. É um buraco, uma cavidade revestida por epitélio. Um epitélio que, no caso aqui, é mucosecretor. E a gente consegue identificar isso no exame especular, como se fosse um nódulozinho lá na região do colo uterino. E esse cisto, como é que chama? Opa, cistos de Nabot, ou alguns chamam de Nabot. Ok, pessoal? Então essa é uma curiosidade importante, onde eu tenho, olha aí, um epitélio escamoso cobrindo toda a região da ectocervice, e aqui a prova que a endocervice migrou para a região ectocervical, porque eu tenho os cistos de Nabot, que são esses buraquinhos aqui. Notem que eles são secretórios. À medida que ele vai secretando, ele vai formando nódulos no colo uterino, e como eu disse para vocês, é plausível de identificar isso num processo de especular, numa inspeção, principalmente dentro da ginecologia. Então, um aviso importante. Lembra aquela área de ação abrupta entre ecto e endocervice? Ela tem um nome. Ela tem um nome chamado de JEC. Vamos voltar para nunca mais esquecer. JEC é exatamente a área do forame ou orifício externo, aonde eu tinha um epitélio colunar e passa por epitélio, onde eu tinha um epitélio escamoso e passa por epitélio colunar, falando de fora para dentro, melhor assim. Junção escamo-colunar.
Mas por que essa área é importante? Porque sofre metaplasia e ela é uma metaplasia escamosa. E por que ela assusta tanto? Vamos ver aqui. Olha só que bonitinho. Mais uma vez o colo uterino, a área de Jack. Opa, a área do quê? De Jack. Aonde eu tenho aqui exatamente a região da junção escamo-colunar lá para dentro. Tudo bem, mas se tiver fora, como é que eu vou ver? Ah, se tiver fora, se tiver a área sendo colocada, exteriorizada, e essa exteriorização chama-se de equitrópio ou eversão, esta areazinha passa a ter uma coloração mais vermelha. Por quê? Porque ela é mais fina. Isso aqui se observa muito bem num exame especular. Então isso aqui chama-se JEC, pessoal. É a junção escamo-colunar sendo observada na ectocervice e a área propícia a ter a metaplasia escamosa. E olha só um quadro de metaplasia, onde eu tinha um quadro desse e vai sendo substituído paulatinamente por um tecido chamado de estratificado pavimentoso. Mas por que eu chamo a atenção aqui? Esta zona, porque sofre metaplasia, ela fica mais com uma instabilidade genética. Essa instabilidade genética faz com que as células fiquem mais propensas a sofrer qualquer tipo de mutação. E existe um fator que nós temos que tomar cuidado aqui, chamado-se de HPV. O HPV, quando penetra nessa regiãozinha aqui, ó, tornam essa célula mais louquinha. E é nessa região de JEC aqui que normalmente ocorre o desencadeamento do câncer do colo uterino. Então, o câncer do colo uterino está associado à metaplasia? Indiretamente, sim. O fato de chamar-se de indiretamente, sim, a zona de eversão ou ectrópio, que é o deslizamento da endo para a ectocervice, passa a se chamar zona de transformação, aonde é a zona propícia para ter transformação maligna do câncer do colo uterino, ok? Mas por que o câncer do colo uterino ocorre? Por uma infecção do HPV, porque as células de metaplasia escamosa, que se não tiver o HPV, tudo ocorre de forma normal, mas se tiver o HPV, transforma essa célula que está maluquinha, porque era de um jeito e tem de se programar para outra, ela fica mais vulnerável. E uma vez que o DNA viral penetra nessa célula, muda o DNA. E essa leitura de mudança do DNA muda a forma também plausível do desenvolvimento do câncer do colo uterino. Ok? Um outro tipo de metaplasia escamosa é aquele que a gente começou a falar lá no início do nosso curso de metaplasia, que é o famoso e belo trato respiratório, onde eu tenho, por exemplo, nos brônquios, o epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, com esses belos cílios aqui, rica em células caliciformes. À medida em que eu tenho uma poluição penetrando aqui, as células caliciformes produzem um muco, um cisco, qualquer ambiente, partícula estranha fica aprisionado aqui e ela é refluída com tosse ou ainda com catarro. Ok? De modo em que eu tenho um fator que pode agredi-lo. E qual é o fator de agressão para a região do trato respiratório? Pessoal, qualquer fator. Pode ser por poluição, pode ser por partículas estranhas, pessoas que trabalham em pedreira, inalando muita pedra, muito pedregulhozinho, leva a um quadro desta metaplasia escamosa. Mas o principal, vamos chamar assim, do suprassumo que desencadeia essa metaplasia escamosa é o tabagismo. E aqui vale a pena ressaltar que não é apenas o tabagista, mas também quem sofre de tabagismo indireto, pessoas que convivem com pessoas tabagistas, ok? Então as duas pessoas estão plausíveis a inalar aquele cigarro, transformando esse belo epitélio num epitélio que é diferente. E aqui é a evolução. Uma evolução de um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes
agrediu, olha só, mudança para um epitélio estratificado. Um epitélio estratificado que começa a sofrer algumas alterações até o epitélio ficar louco. Olha aí, eu perco a estratificação, células aberrativas no meio do epitélio. Isso aqui já é evolução, então, do câncer pulmonar. Opa, pulmonar, sim. O câncer de pulmão, principalmente associado ao tabagista, advém de uma metaplasia escamosa, dos cânceres chamado de câncer broncogênico, que vocês terão uma aula futura comigo também neste site e também neste portal. Ok, meus caros? Então leve para casa estes conceitos. Metaplasia é substituição. Eu tenho uma metaplasia escamosa nos brônquios perfumantes, no colo uterino. Né? Eu falei do colo uterino pelo caso da menstruação, mas outros fatores podem desencadear. Cervicites por clamídia e por gonorreia. Uso exclusivo, por exemplo, exacerbado de anticoncepcionais orais. Tá? São os principais fatores de metaplasia escamosa. Por que escamosa? Porque o tecido que toma a posição de um tecido prévio é um tecido escamoso. Ah, mas e se fosse intestinal? Chamaria-se metaplasia intestinal, aonde o principal exemplo é a região do terço inferior do esôfago por refluxo, ou por esofagite mesmo. Mas o refluxo gastroesofágico é o principal fator desencadeador. Ok? Ah, mas vale a pena dizer aqui então. Metaplasia intestinal, eu tenho a formação dentro do estômago de uma célula intestinal. Sim, eu posso ter. Principalmente em gastrite e principalmente pessoas que sofrem de úlcera. A úlcera pode sofrer metaplasia transformando-se em intestino dentro do estômago. E este é um fator primordial para o principal tipo de câncer estomacal, mas aí não por causa da bactéria do não por causa do vírus do HPV, mas sim por causa de uma bactéria associada ao H. pylori, pessoal. E temos também metaplasia em tecido mole, tá? Metaplasia mesenquimal, por exemplo. Existe uma doença que a gente chama isso de miosite ossificante, em que um trauma, por exemplo, pode fazer com que um músculo comece a produzir internamente a ele tecido ósseo. Ok? Difícil? Aqui finalizamos o primeiro módulo que a gente chamou de adaptação celular e adaptação tecidular. Qualquer dúvidas, então, procurem dentro do Facebook ou procurem dentro do AVA o nosso mecanismo de tirar dúvidas chamado de Pato Highlight. Obrigado a todos e até o próximo módulo.